Levanta, Senhor amado, a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Os irmãos Neto e Sandra louvam a Deus pelo aniversário do Aron, 5 anos. Diga glória a Jesus. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 50. As crianças podem ir para a ministração da palavra de Deus. Os novos convertidos também, com os presbíteros. Diga glória a Jesus. As crianças estavam tão quietas que eu achei que elas já tinham ido. Domingo vamos ter batismo nas águas. Se alguém mais quiser se batizar, é só vir dar o nome no final do culto. Glória a Deus, Gênesis capítulo 50. Aleluias. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis capítulo 50. Louvamos a Deus, irmãos, estamos chegando no final deste livro, 50 capítulos. Nos cultos de quinta-feira estudamos versículo por versículo, todos os versículos foram lidos. Diga glória a Jesus. Meditamos muito sobre tudo isso e o Senhor nos concede edificação. A palavra de Deus produz vida. Tiago 5,18. Segundo a sua vontade fomos... Tiago 1,18. Segundo a sua vontade fomos criados pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos como que primícias da sua criação. A palavra do Senhor cria coisas novas em nós. A palavra de Deus nos levanta, nos restaura. Louvado seja o Senhor. Chegamos em Gênesis 50. José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Diga glória a Deus. Se os irmãos lerem o versículo 26 do capítulo 50 de Gênesis, olha o último versículo desse capítulo. Morreu José da idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Irmãos, o primeiro livro da Bíblia, que fala depois da criação, Deus fez todas as coisas, todo o universo, todas as estrelas, todos os astros, fez o jardim do Éden, fez o homem, fez a mulher. O primeiro livro da Bíblia termina com um caixão no Egito. Fala assim, misericórdia. Não era isso que Deus queria, isso foi um desvio de percurso. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. 1 Coríntios 15 diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Não era esse o propósito de Deus, que o primeiro livro da Bíblia que fala sobre a criação, já tendo que falar sobre a redenção e já se enfrentando o problema da morte. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos estar sustentados na palavra de Deus. Hebreus 12 diz ainda, uma vez comoverei os céus, abalarei os céus e a terra, para que as coisas móveis sejam abaladas e as imóveis permaneçam. Deus permite muitas situações em nossas vidas para nós nos firmarmos e para que tudo aquilo em nós que é apenas palha, era a pregação de João Batista, Ele recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apaga.
O que é trigo em nós, aquilo que é firme, aquilo que é fundado e baseado na palavra de Deus. Aquilo que é palha é o que é apenas sugestão, opinião humana, impressão, emoção humana. Nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Por vezes, irmãos, como Deus fala, né? Por vezes neste estudo de Gênesis, estávamos sempre no exato versículo que falava de algum assunto que estava relacionado aos dias em que estávamos vivendo, e aqui estamos no versículo 1, em que fala José embalsamando o seu pai, que era Jacó. Diga glória a Jesus. Então fala para o irmão do lado: você precisa aprender a lidar com a morte. Fala isso para o irmão: você precisa aprender a lidar com a morte. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. É um fato, enquanto estamos nesta existência, temos que enfrentar isso. Mas, irmãos, nós temos que enfrentar isso como crentes. Diga glória a Jesus. Pergunta para o irmão assim: você é crente? Você é crente? Temos que enfrentar essas coisas como crentes. Temos aqui a história de José do Egito, um homem de Deus, usadíssimo pelo Senhor. O que diz ali no versículo 1? Chorou sobre seu pai. Diga glória a Deus. Chorou, derramou lágrimas. Isso é triste mesmo, isso quebranta o coração. As nossas emoções são muito frágeis. Por isso diz lá em Tiago 5, sede pacientes, fortalecei os vossos corações. Fala para um lado: fortaleça o teu coração. Hebreus 13 diz: é bom que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitarão aos que a eles se entregaram. Quer dizer, irmãos, não é entretenimento religioso que fortalece o coração, é a palavra de Deus. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Diga glória a Jesus. Ouvir louvor é bonito, e em louvorzão pode ser agradável, etc. Mas o que sustenta, o que fortalece o coração é conhecer a palavra de Deus. Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras. Tem que se aprofundar. João 5:39, examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Diga glória a Deus. Temos, irmãos, que fortalecer o coração. Estamos aqui num texto que fala de morte, fala de separação, fala de dor. Irmãos, no céu não vai ter isso. Lá, Apocalipse 20, ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No céu não vai ter isso, mas enquanto estamos na terra, nós temos que enfrentar isso, e temos que levantar com força. Temos, irmãos, que enfrentar com graça de Deus. Diga glória a Jesus. Olha o que diz lá 1 Tessalonicenses 4. Irmãos, acerca dos que já dormem, quero escrever-vos, para que não sejais como os demais que não têm esperança. Repita comigo: o crente tem esperança. Está aqui o texto, José enterrando o pai dele. Tem que passar por isso, fazer o quê? Tem que passar por isso, mas temos que vencer. Irmãos, nós temos que vencer todas as coisas. Nenhum fato da vida, irmãos, pode nos abater, pode nos derrubar. O Senhor nos renova e nós nos levantamos de novo. Salmo 20, uns encurvam-se e caem, nós nos levantamos e estamos de pé. Ezequiel 2:1, texto que os missionários gostam de pregar: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então fala assim: fique em pé. Não agora pode ficar sentado. Diga glória a Jesus. Fique em pé espiritualmente, fortaleça-se. Nada pode te abater. Diga glória a Jesus. Tiago 5:3, está alguém entre vós aflito? Ore, o Senhor renova as tuas forças. Diga glória a Jesus. Irmãos, da fraqueza tiraram forças. Hebreus 11. Deus sabe fazer isso. Irmãos, Davi era um homem guerreiro, mas quando ele chegou na cidade de Ziclag, 1 Samuel 30, depois de tanta batalha, ele estava agora bandeado para o país do inimigo. Ele estava lá num exílio no meio dos filisteus, inimigos eternos de Israel. Davi começou a vencer um filisteu e estava ali agora dando uma de que estava do lado dos filisteus.
Foi para guerrear a favor dos filisteus. A mão de Deus, numa providência imediata, ele não permitiu. Daí ele voltou para a cidade dele, onde estavam as mulheres e os filhos. Todos tinham sido assaltados, levados cativos, presos, reféns. Irmãos, Davi chorou até não poder mais, até perder as forças, mas já foi consultar ao Senhor, perguntou: vou atrás deles? Deus disse: vai. Foi, tiraram forças de onde não tinham, falaram: venceram o inimigo e trouxeram todo mundo de volta. Diga glória a Jesus. Então fala para o outro lado: o servo de Deus tem que lutar. Servo de Deus tem que lutar. Diga glória a Jesus. Tem que lutar. Ai, pastor, mas essa foi muito forte. Fica quietinho que você não sabe o que vem depois. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Não, eu já aprendi. Nunca reclame de alguma coisa, porque sempre pode piorar, né? Diga glória a Jesus. Então fala para assim: dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Meu amado irmão, se você ler 2 Coríntios 11, que Paulo passou, você sai correndo 3 dias sem olhar para trás. E foi açoite, e foi naufrágio, e foi no abismo, e foi em perigo da estrada, perigo entre ladrões, preso 1 milhão de vezes. Mas ele que escreveu Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te levantar, e você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Irmãos, poucas coisas mexem tanto conosco quanto esse assuntinho aqui de Gênesis 50. Diga glória a Deus. Como o assunto da morte, isso mexe mesmo. Mas irmãos, você é crente, não se esqueça disso. Vá buscar em Deus, vá buscar na palavra, vai se levantar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem morreu, morreu, você está vivo. E quem está vivo tem que viver. Fala eles para um lado: quem está vivo tem que viver. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ai, pastor, eu só queria que Deus me levasse junto. Fica quieto, que Deus não quer defunto oferecido. Diga glória a Jesus. Já falamos isso aqui, a missionária Selma que disse isso. Fica quietinho, você está vivo e Deus quer que você viva, e bastante e bem. Diga glória a Jesus. Ah, não vou conseguir. Vai. Com o meu Deus eu salto muralhas. Salmo 18. Irmãos, Deus faz milagres gloriosos. Gloriosos. Diga glória a Jesus. Levanta o abatido. Restaura a força ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, os jovens se cansam e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fala para o mundo lá do Deus vai renovar as tuas forças. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Por isso que diz lá em Eclesiastes 7, é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto, os homens veem ali o seu fim e aplicam isso ao coração. E esse próprio capítulo diz: com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Infelizmente é nessas horas em que nós vemos a brevidade da vida, em que nós vemos como tudo é muito fugaz. Meu amado, tem que estar preparado 24 horas por dia. Fala para um lado: tem que estar preparado. Preparado, meu Deus amado. Irmãos, o momento da morte é frações milimétricas de segundos e pronto, acabou tudo e você está com Deus. Tem que estar pronto. Diga glória a Jesus. Sempre vigiando, sempre preparado. Sede sóbrios, vigiai. 1 Pedro 5,8. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. 1 Pedro 1. Diga glória a Jesus. Temos que estar prontos, irmãos, para enfrentar essas coisas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, outra coisa. Até parece que é uma mensagem encomendada. Não é, mas é a sequência de um estudo. O que é que eu faço? Diga glória a Jesus. Só estou continuando o estudo. Diga glória a Deus. Irmãos, sobre morte, passamos por isso recentemente. Mas o Senhor já está trazendo a palavra para nos levantar, para nos revivificar, para nos dar força, para nos dar esperança, para nos levantar em combate. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando enfrentamos o problema da morte,
impossível esquecer do assunto soberania de Deus. Nestes assuntos, Deus é soberano. Diga glória a Deus. Por que Deus levou o fulano? Pergunta tola, me desculpe, meu irmão, mas é pergunta tola. Porque Deus não vai te responder. O livro de Jó é Jó e seus 3 amigos, o livro inteiro fazendo um monte de perguntas bobas, e no final do livro Deus dá um cala-boca em todo mundo. Diga glória a Deus. Deus não respondeu nenhuma perguntinha sequer de todos eles, e fez um monte de perguntas para eles, que eles também não sabiam responder. No final das contas, Deus é soberano, confie nele, descansa nele. Deus sabe o que faz. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus sabe o que faz. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. E outra, irmãos, morte não é coisa boa. É um inimigo. Quando Jesus vier e quando Jesus resolver todas as coisas, Ele vai acabar com a morte, para nunca mais ter, porque não é coisa boa. Diga glória a Jesus. Até Jesus chorou em enterro, no de Lázaro. Diga glória a Deus. Então, irmãos, crente não pode ficar abrigando sentimentos de morte. Fala para nós assim, sai fora, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pensamentos do tipo assim, quem será o próximo? Daí os mais afetados, acho que sou eu. Sai fora, meu filho, viva. Fala assim, viva. Não fica chamando morte não, que isso não é coisa boa. Diga glória a Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Diga glória a Jesus. O crente tem que viver, tem que combater, tem que lutar. Diga glória a Jesus. Tem que expulsar estes sentimentos. Mas eu já tive sentimentos de morte. Muitas vezes o Senhor permite que pregadores passem por umas coisas esquisitíssimas, só para saber como que é. Diga glória a Deus. Uma vez, irmãos, eu nunca me esqueço disso. Não faz tanto tempo assim. Diga glória a Deus. Em que numa noite o Senhor me fez sentir do que passa um fumante e uma pessoa que larga o cigarro. Irmãos, eu nunca fumei na minha vida. E passei uma noite terrível lutando contra o cigarro. É só Jesus mesmo. Mas venci. Diga glória a Deus. Então, irmãos, sentimentos de morte, isso é coisa terrível. Isso quer assim nos abraçar, e a gente só fica com pensamentos cinzentos. Muita coisa assim de autocomiseração, de autocomplacência. Fica pensando assim em testamento. O vivo, isso eu vou deixar para o fulano. Isso. Sai fora, meu filho, sai, misericórdia, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Jesus quer que você viva. Mas essa mensagem está vindo hoje da parte de Deus, está vindo dos céus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Assuntos difíceis de enfrentar, mas que a palavra do Senhor diz isso, e nós precisamos aprender para saber como que é ser crente. Para que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Estamos ali, Gênesis 50, versículo 1. Esse era o costume da época, embalsamamento. Depois eles fizeram um grande e gravíssimo pranto sobre Jacó. Esses orientais são por demais exagerados nessas coisas. Faziam misericórdia. Ficavam 40 dias chorando o defunto. Senhor da misericórdia. Graças a Deus que não é mais assim. Diga glória a Jesus. Mas o fato é o seguinte, o morto morreu, tinha que ser enterrado. Os psicólogos adoram falar sobre isso, mas não deixam de ter razão. Morreu, tem que enterrar. Diga glória a Jesus. Irmãos, esta é a realidade da vida. No céu não tem isso, mas nós não estamos no céu ainda. Diga glória a Jesus. E você tem uma vida, você tem uma carreira a percorrer aqui, você tem um ministério a cumprir diante de Deus, e você tem, além do que fazer isso, com todas as forças e com alegria. Diga glória a Jesus. Então, morreu, enterra.
significa inclusive sentimentos. Lembrar, irmãos, tem que enterrar, porque a vida precisa continuar. Quem é vivo tem que viver. Fala isso para um lado. Quem é vivo tem que viver. Diga glória a Jesus. É a realidade. Então nós estamos aqui num capítulo falando sobre o sepultamento do que morreu. Continuando, versículo 3, cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumpriram os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Fala assim, misericórdia. Jesus amado. Passados, pois, os dias do seu choro, glória a Deus, um dia o choro cessa. Fala isso para um lado, um dia o choro cessa. Glória a Deus. Irmãos, existem pessoas mais sentimentais que outras pessoas, mais emotivas. As mulheres têm emoções mais fracas. Irmãos, essa história de igualdade dos sexos é a coisa mais indecente que alguém já quis inventar. Querer igualar os desiguais é a maior ignorância que existe. Fala assim, misericórdia. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 3, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. As mulheres detestam esse versículo, mas você não vai tirar ele da Bíblia nunca, viu? Diga glória a Jesus. É verdade, as mulheres são mais fracas. No que as mulheres são mais fracas? Emocionalmente falando. Aliás, isso é óbvio, mas óbvio tem que ser dito também. Diga glória a Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, olha o texto: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35, um dia o choro acaba. Fala isso para um lado, um dia o choro acaba. Se você é crente, meu amado, crente em Cristo Jesus, o Senhor vai te consolar. Tem gente que é mais fraco, tem gente que chora mais, mas mesmo os mais fracos, irmãos, está lá 1 Coríntios 12, até os que nós reputamos mais fracos, estes são valiosos, esses têm o seu lugar no corpo de Cristo. Diga glória a Jesus. Mesmo os mais fracos, os mais emotivos, os mais afetados, mesmo esses o Senhor consola, e um dia o choro seca. Diga glória a Deus. Então fala para nós assim, tem esperança. Tem esperança. Um dia, e irmãos, essas obras de Deus são tão estranhas aos nossos olhos, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De repente, a pessoa acorda, passou aquilo, passou aquele sentimento de perda, aquela dor imensa, passou, e o Senhor te sustenta e a vida continua. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim, Deus é bom. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos nossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então eu voltarei. Já comentamos sobre isso. Jacó quis de todo jeito ser sepultado na terra da promessa. Diga glória a Jesus. Meu amado, aprenda isso. O crente é crente até quando morre. Diga glória a Jesus. Nunca se esqueça, é 2 Reis 13 2 Reis 12 ou 14, que caiu um morto lá nos ossos de Eliseu, e o morto foi ressuscitado, porque o Eliseu, até morto, tinha unção nos ossos. Diga glória a Jesus. Isso que é um crente até no osso. Fala assim, viu? Então fala assim, você tem que ser crente. Ser crente. Morre crendo. Diga glória a Jesus. O crente pode estar ali no leito de enfermidade, pode estar ali perdendo os pedaços, mas se falar e chegar um filho dele descrente, vai se converter. Diga glória a Jesus. Se chega alguém, a promessa de Deus ainda vai se cumprir. Louvado seja Deus, porque está escrito, né? Nós temos o mesmo espírito de fé, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5. Fala para o mundo do lado, Deus quer te encher de espírito de fé. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e isto sempre acontece. Sempre que acontecem assim, episódios tristes, alguém tem que tomar algumas providências necessárias, desagradabilíssimas, mas necessárias, né? Então aqui José teve que se levantar de toda essa situação e tomar algumas providências.
Diga glória a Jesus, que no caso era o enterro do seu pai Jacó. Diga glória a Deus. O Senhor está falando aqui hoje, tem gente aqui que o Senhor precisa te levantar para você tomar umas providências. Fala para nós assim, Deus vai te levantar. Está precisando tomar umas providências. Às vezes a pessoa está seríssimo problema financeiro, abalo emocional dentro de casa, briga conjugal, problema de tudo que é jeito, e a pessoa fica... Irmãos, e quando a pessoa está assim, a pessoa fica um pouco sem ação. Mas o Espírito de Deus quer entrar na tua vida para você tomar as providências necessárias. Glória a Jesus. Versículo 6. E Faraó disse: sobe e sepulta a teu pai como ele te fez jurar. José era um homem submisso, ele estava pedindo autorização, ele não iria fazer alguma coisa a seu próprio talante, muito subordinado, muito ordenado. Aliás, a epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, há muitos desordenados. Paulo também disse isso para Tito capítulo 1, os desordenados. Existem muitos crentes desordenados nos dias de hoje, crente sem ordem, crente que não sabe se colocar no seu devido lugar, crente que não sabe se submeter. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quer que hajamos com tudo com ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14. Diga glória a Jesus. Tudo com submissão. Uma pessoa esse dia atrás me falando de uma pregação que ouviu do Silas Malafaia, o homem que maravilhou Jesus. Este homem foi aquele centurião que estava com um servo doente, e Jesus ficou maravilhado, disse: nem em Israel eu achei tanta fé. Porque este homem disse assim, mandou o recado para Jesus, disse: Jesus, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, dize uma palavra e o meu criado ficará curado, porque eu também sou homem sujeito a ordens, e também tenho aqueles que estão sob meu comando, e quando eu digo a este faz, ele faz, e quando eu digo ao outro vai, ele vai. Quer dizer, um homem que tinha absoluta noção de ordem, de submissão. Diga glória a Jesus. E de humildade. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Irmãos, meu amado irmão, a humildade é uma benção. A humildade é a causa de muitas bênçãos e de muitas vitórias. Fala para o outro lado, você precisa se humilhar. Meu amado irmão, nunca se rebele diante de Deus. Nunca. Fala para nós assim, nunca tome a posição dizendo assim para Deus. Por quê? Meu amado irmão, baixa o tupete. Diga glória a Jesus. Nunca, olha o centurião, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Irmãos, Deus é Deus. Quem somos nós? Quem? Diga glória a Jesus. Tem que se humilhar, tem que se submeter. Deus sabe o que faz, Deus é Deus, e nós somos servos. Diga glória a Jesus. Está aqui, irmãos, José, para sair do Egito, não deu uma de bacana, ele pediu autorização. Versículo 7. E José subiu para sepultar seu pai. Diga glória a Deus. E outra coisa, irmãos, José estava jogando limpo. O que ele precisava? Sepultar o pai. O que ele pediu para o faraó? Sepultar o pai, sem meias palavras, sem enrolação. Tem gente que quer alguma coisa, mas não vai direto ao assunto, ele usa de rodeios. Fala para o mundo lado, Deus não gosta de rodeios. Diga glória a Jesus. Seja o vosso dizer, sim, sim. O que passa disso, procedência maligna. Então, fala para nós assim, para de enrolar. Para de enrolar, meu filho. Diga glória a Jesus. Versículo 7. José subiu para sepultar seu pai. Subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai. Somente deixaram da terra de Gósen os meninos, as ovelhas e as vacas. Subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Concurso de gente, né? Muita gente no enterro, meu Senhor amado. Fazem misericórdia.
Irmãos, Jesus, não era para ser assim. O primeiro livro da Bíblia terminando com um monte de gente enterrando Jacó. Mas em misericórdia, o Deus que fez para nós o céu, o Deus que quer que nós vivamos eternamente. Meu amado, por isso que você precisa se preparar. Não se prenda a este mundo é ilusório, este mundo é falso, traiçoeiro. O mundo passa. 1 João 2, diga glória a Jesus. Tudo passa rapidamente, nós voamos. Salmo 90. Glória a Deus. Você precisa lembrar do céu. Colossenses 3:1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Louvado seja Deus. Versículo 10. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. Ô gente que chora, fazem misericórdia. Irmãos, está aqui o primeiro livro da Bíblia. Deus criou todas as coisas boas, lindas e maravilhosas, e está aqui no capítulo 50, terminando um choro sem fim. Repita comigo: o pecado atrai o choro. Diga glória a Jesus. Meu amado, por isso que em questão de morte, a pessoa nunca pode ficar perguntando a Deus o porquê. Morte é consequência de pecado. Às vezes, irmãos, não é o pecado do que morreu, é o pecado em essência, é o pecado em seu conceito. Tem pecado no mundo, todos nós já tivemos pecado, e a morte é consequência natural desse pecado. Um dia todos nós vamos morrer, porque todos nós somos pecadores, e porque todos estamos nessa terra, nós precisamos é nascer de novo. Diga glória a Jesus. Então ficar perguntando a Deus por que o fulano morreu, meu amado, isso é uma pergunta meio óbvia. O salário do pecado é a morte. Todos nós estamos com uma sentença em cima da nossa cabeça. Todo mundo. Aí pastor, que macabro. É verdade, você quer que eu faça o quê? Diga glória a Jesus. Por isso que tem que buscar as coisas de Deus. Fala para o lado, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. O único jeito de achar um atalho para não passar pela morte é como Enoque. Diga glória a Deus. É andar com Deus. Louvado seja Deus. Então fala para nós assim: ande com Deus. Meu amado irmão, está aqui o povo chorando sem fim. O salário do pecado é a morte. Por que chora? Por causa do pecado. Diga glória a Deus. Irmãos, na juventude, Senhor amado, Eclesiastes 11, anda pelo caminho dos teus olhos, por tudo que dá no teu coração, mas lembre-se que por tudo isso te trará Deus a juízo. Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Meu amado irmão, a pessoa tem que ter temor de Deus, mesmo nos dias da juventude. Toma cuidado com o que você faz, não faça loucura, não vá, como diz na 2 Timóteo 2:22, foge dos desejos da mocidade, refreie-se, tome cuidado, porque se você peca, as consequências são amargas depois, é muita lágrima por causa disso. Diga glória a Jesus. Viva em santidade, viva em consagração. Fala para o mundo lado, viva com Deus. Deus criou Adão e Eva para viver no paraíso, não para ficar chorando num choro sem fim, num sepultamento no Egito. Diga glória a Deus. Então, meu amado irmão, viva com Deus. Fuja do pecado, que você evita muitas lágrimas. Diga glória a Jesus. Fala para o outro lado, foge do pecado. Foge, mas foge mesmo, irmão, em nome de Jesus. Versículo 11, e vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram, este é o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão, e fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, e os sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Manre. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. Estamos aqui, o povo então foi lá para enterrar Jacó, e foi um monte de gente. Então Jacó, servo de Deus, foi enterrado com grandes honrarias. Irmãos, Deus faz coisas muito esquisitas.
Como já disse muito bem Salomão no livro de Eclesiastes, não dá para entender o que se acontece nessa terra. Não dá para entender. Fala para um lado assim, não dá para entender. Não tem condições. Tem gente que quer ficar vendo os acontecimentos para daí extrair conclusões. A única conclusão é o que diz em Eclesiastes 12. O fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Diga glória a Jesus. Essa terra é inexplicável. Essa terra, como diz lá Romanos 8, ela ficou entregue à vaidade, não por si mesma, mas por causa do que a sujeitou. Diga glória a Jesus. Irmãos, até a criação se deteriorou por causa do pecado. Até a natureza está afetada, não apenas pela ação do homem, mas a natureza em si mesma ficou afetada. Por isso que existem os problemas, as deformações até genéticas. Diga glória a Jesus. Já vi gente tentando explicar, ou defendendo ou acusando a questão do homossexualismo, procurando nas outras espécies da natureza para ver se entre os animais ou outras espécies existem sinais de homossexualidade. Irmãos, também não dá para fazer isso, porque toda a criação está afetada pelo pecado. Existem animais que nascem deformados, existem espécies que somem, que se deterioram, que se enfraquecem, que adoecem, existem bichos em extinção. Tudo nessa terra está afetado pelo pecado. Você precisa de Jesus. Fala isso para um lado, você precisa de Jesus. Aqui nesse mundo está tudo contaminado. Diga glória a Deus. Um jornal de Londres, o maior jornal de Londres da Inglaterra, fez um concurso e queria premiar a melhor resposta. A pergunta era assim: qual a razão para o mundo ser tão ruim assim? Essa era a pergunta, uma pergunta retórica, e eles queriam as respostas. O vencedor foi um escritor, ele escreveu a resposta, uma palavra só. A pergunta: qual a razão para o mundo ser tão mal assim? A resposta dele: eu. Diga glória a Jesus. Ele ganhou o prêmio. Por que o mundo é tão ruim assim? O culpado é você. Fala assim: o culpado é você. Se você me responder, não só eu, né, pastor? Eu te respondo assim: também você. Porque você é pecador. Fala para assim: você é pecador. Diga glória a Jesus. Irmãos, os nossos pecados que atraem as coisas. Por isso que tem que andar com Deus, tem que mortificar este corpo, tem que buscar santificação. O pecado tem que ser combatido. O pecado jamais foi feito para ser alisado, muito menos domesticado. Não tenha pecados de estimação. Fala assim: misericórdia. Palavra horrorosa. Jesus amado. Diga glória a Deus. Então, se alguém te perguntar quem é o culpado do mundo ser redondo, daí você diz: sou eu. Diga glória a Jesus. Eu preciso de Jesus. Fala isso para o meu lado: eu preciso de Jesus. Louvado seja Deus. Para encerrar o estudo no livro de Gênesis, versículo 14. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que eles subiram a sepultar seu pai, depois de haverem sepultado-o. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Então enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Irmãos, aqui os irmãos de José ainda não tinham aprendido a confiar inteiramente em Deus. Salmos 62:1. A minha alma espera somente em Deus. Fala para o mundo do lado: somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus. Os irmãos José ainda carregavam muito da culpa,
José, a vítima, já tinha liberado o perdão, mas os agressores ainda não tinham recebido este perdão, ainda não tinham tido uma experiência profunda com Deus, ainda não sabiam confiar inteiramente no Senhor, ainda precisavam ficar lançando mão de estratagemas humanos. Não está escrito em lugar algum que Jacó tenha falado isso. Eles estavam já querendo pôr palavra na boca do falecido. Fazem misericórdia, com medo do que José pudesse fazer. Meu amado, quem crê em Deus não tem medo. Fala isso para o mundo do lado. Quem crê em Deus não tem medo. Ai, pastor, eu creio em Deus, mas eu tenho uns medos. Se você tem fé mesmo, então ore até esse medo desaparecer. Quando eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56. Diga glória a Jesus. Salmo 55, lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. O livro de Provérbios, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está em alto refúgio. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tem que confiar só em Deus. Diga glória a Jesus. Tem gente que está lá, problema de desemprego, está apertado, e daí vem assim, o cunhado, o primo, o sobrinho, o avô, o patrão, o vizinho, dizendo que vai procurar um emprego, vai falar com não sei quem, vai conseguir alguma coisa, e a pessoa assim, quando chega o fulano assim, fica assim, todo esperançoso. Meu amado, aprenda a pôr a esperança em Deus. Fala para um lado, aprenda a pôr a esperança em Deus. Em Deus. Diga glória a Jesus. Não colocar esperança em homem, porque somos todos limitados. Deus é todo poderoso. Glória a Jesus. José chorou. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Porventura estou eu no lugar de Deus? Pergunta isso para o mundo do lado. Porventura estou eu no lugar de Deus? Até os fariseus sabiam, Marcos capítulo 2, quem pode perdoar pecados senão Deus? Se Deus que pode perdoar, perdoa, quem é você para não perdoar? Quem é você para aprisionar as pessoas nas mágoas? Diga glória a Jesus. Porventura estou, irmãos, Deus está falando hoje aqui, estou eu no lugar de Deus para me sentir ofendido com as situações? Quem tem direito de se ofender é Deus, e não se ofende, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Estou eu no lugar de Deus, irmãos. Olha o senso que José tinha do seu devido lugar. Fala para nós assim: coloque-se no seu lugar. Diga glória a Jesus. Somos servos, estamos aqui para servir. Não podemos nos dar ao luxo de ficarmos ofendidos, ressentidos com as coisas. Temos que servir a um Deus verdadeiro. Diga glória a Jesus. Aqueles que nos deviam, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Soltai e soltar-vos-ão. Lucas capítulo 6. Diga glória a Jesus. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhe perdoados, aqueles a quem os retiverdes ficam-lhe retidos. João capítulo 20. Irmãos, sapientíssima a postura de José. E outra, ele já tinha perdoado, ele não ia ficar ressuscitando os pecados passados. Diga glória a Deus. Ele até se condoeu da situação de seus irmãos, de ver que eles ainda não tinham alcançado maturidade espiritual. Triste ver isso, gente velha, biologicamente falando, e imatura espiritualmente falando. Fala para o mundo lá, Deus quer que você amadureça. Amadurecimento espiritual. Diga glória a Jesus. Sinais de amadurecimento espiritual: a pessoa se alegra em todas as circunstâncias, a pessoa sabe perdoar, sabe relevar, sabe passar por cima das coisas.
Os que encobrem a transgressão buscam a amizade. Diga glória a Jesus. Mas aquele que fica renovando as questões separa os maiores amigos, diz o livro de Provérbios. Glória a Jesus. Porventura estou eu no lugar de Deus? Resposta óbvia a essa pergunta: não. Fala para um lado, Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, eu já fiquei ressentido com Deus em outras situações. Eu já fiquei ressentido com Deus porque eu achei que em determinada fase da minha vida eu merecia coisa melhor. Meu Senhor, eu estou verbalizando o que você também pensa. Mas em misericórdia, aconteceu alguma coisa e eu achei que eu merecia coisa melhor. Fiquei ressentido, até que levei uns apertão de Deus que me coloquei no meu lugar. Você pode ser o próximo. Fala isso para um lado. Você pode ser o próximo a levar uma baixada de bola do Altíssimo. Diga glória a Jesus. Como dizia a missionária que pregou aqui, Deus tem uma agulhinha especial para furar a tua bola. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Fica todo revoltadinho, Deus já põe a mão em você, que você já se coloca no lugar. Glória a Deus. Estou eu no lugar de Deus. Fala para um lado assim, eu sou servo. Lucas 17:10. Assim, quando tiverdes feito todas as coisas que devíeis fazer, dizeis assim: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Diga glória a Jesus. Os irmãos lembram quando projetamos aqui na terra o testemunho do pastor José Ramos, irmão de meu sogro, pastor de 73 anos, que tinha sido até, acho que presidente nacional da denominação na qual ele serve a Deus. E ele teve câncer de próstata, estava assim com dores horríveis e tratamento terrível, e indignadíssimo com Deus. E ele ficava assim: Senhor, mas eu evangelizei em tal lugar, eu fui para a África, eu evangelizei os pobres, eu abri não sei quantas igrejas, não sei o que lá. Até que um dia um anjo foi na casa dele, um anjo visivelmente falou e disse para ele assim: não fez mais nada do que obrigação. Diga glória a Jesus. Dizendo assim, a obrigação de qualquer crente pregar o evangelho. Diga glória a Deus. Irmãos, tem gente que tem problema e fica em casa ofendido. Senhor, mas quantas vezes eu já fui na igreja para acontecer isso comigo? Veio na igreja, bom para você, meu filho. Acha que isso te dá crédito com Deus? Diga glória a Jesus. Você acha que agora no céu tem um cartório de protesto para você ir lá protestar? Capaz? Fazer misericórdia? Diga glória a Jesus. Quantas vezes eu fui na igreja? Muito excelente para você, porque é uma honra estar nos altares de Deus. Diga glória a Jesus. E nunca se afaste. Fala para o lado, nunca se afaste da casa de Deus. Jesus está aqui, o Espírito Santo está operando. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Estou eu no lugar de Deus. No que acontecer na tua vida, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, faça como Jó, que em tudo não pecou com a sua boca. Diga glória a Deus. Jesus amado. Irmão, sempre que a gente fala da boca, fala da língua, só pelo sangue do Cordeiro. Ainda essa semana o Senhor estava me falando sobre isso. Jesus amado, quantos problemas a gente tem na vida por causa da nossa grande boca. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Muitos problemas nós passamos por falarmos dos outros. Fala para um lado, pare de falar da vida alheia. Pare de falar da vida alheia. Diga glória a Deus. Quer falar mal de alguém? Fala de você. Você vai ter assunto sem fim. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Estou eu no lugar de Deus. Irmãos, Isaías já era um homem velho quando ele teve encontro com Deus. Já era príncipe, já era estadista, e certamente não era um homem entregue a sensualidades. Diga glória a Jesus. Quando Deus o tocou, ele não ficou preocupado com os pecados da sexualidade, porque certamente esse não era o seu problema maior. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Diga glória a Deus. Meu Senhor amado.
Tem gente que está nesse estágio de pecados de sensualidade. Mas, meu amado, com devido respeito, não me fuzile com o olhar, mas é verdade, isso, meu amado, é muito rasteiro. Você tem que vencer isso em jejum, por favor. Diga glória a Deus. Está muito carnudinho, secando a mulherada na rua. Vá jejuar, meu filho, toma vergonha na cara. Diga glória a Deus. Já atrás estive numa reunião, estava uma missionária, profetisa, assim, muito desencanada da vida. Diga glória a Jesus. E na minha frente ela chegou para um pastor e disse assim: o senhor disse para você assim, toma vergonha na cara, misericórdia. E eu, como conheço aquele pastor, eu fiquei pensando, é mesmo. E daí já pensei em mim, já tomei vergonha para mim também. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Estou eu no lugar de Deus. Nunca se esqueça disso, meu amado, você é servo. Diga glória a Deus. Parar de falar da vida alheia. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, guarde a sua língua. Senhor amado. Versículo 20. Vós intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Que maravilha essa confiança em Deus. Descanse em Deus. Diga glória a Jesus. Isso não significa dormir, não durma agora, espera mais um pouco, durma em casa. Diga glória a Jesus. Fala assim: descanse em Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente pode ficar ansioso até na oração. Quando o crente quer muito uma coisa, ele fica ansioso. E ele até pode orar sobre aquilo, mas esse sentimento de ansiedade é ruim. Você tem que orar até que o teu coração descanse. Quando o teu coração descansar, significa Deus vai operar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. Vós intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Louvado seja Deus. Agora, pois, não temais. Fala para o lado assim: não temas. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Maravilha. Deus está falando isso aqui para alguém. Não temas, eu te sustentarei e aos teus filhos. O Senhor está pegando um texto histórico, verídico da palavra e usando de forma profética. Deus vai te sustentar. Fala isso para o mundo lá do Deus vai te sustentar. Não temas, não temas. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Que maravilha. Diga glória a Jesus. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Diga glória a Deus, maravilha. Nós temos que ser cheios de fé. Eu morro, mas Deus não morre. Eu morro, mas Deus continua operando, Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo a sua obra. Você precisa fazer parte do povo de Deus. José morrendo e falando para o povo de Deus: continue firme, firme nas promessas. Fala isso, irmão do lado, firme nas promessas. Glória a Jesus. José falando ao povo de Deus: é importantíssimo ser povo de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, o Senhor me falou essa semana: quer que Deus te proteja e evite um monte de coisas que poderiam te acontecer nessa terra? Quer? Faça-se valioso para Deus. Fala isso para um lado. Faça-se valioso para Deus. Nunca esqueça a história de Dorcas. Atos 9. Ressuscitou por quê? Porque era útil nas mãos de Deus. Diga glória a Jesus. Chamaram Pedro, Pedro falou: a mulher estava morta. Mas quem pediu oração? Os santos e as viúvas, que estavam usando as roupas que ela fazia, porque ela era costureira, costurava para os pobres. Diga glória a Jesus. Bem-aventurados os mortos que agora descansam no Senhor.
para que descanse das suas obras e as suas obras os sigam. A única coisa, irmãos, que permanece depois da nossa morte é o que nós fizemos para o Senhor. Diga glória a Jesus. Faça-se valioso para Deus. Irmãos, quando uma pessoa é preciosa para Deus, Deus a cerca de alguns cuidados. Quantas vezes que intentaram contra a vida de Jesus, mas está escrito, ainda não era chegada a sua hora. Quantas vezes intentaram contra João Batista, mas só quando ele acabou a carreira, é que alguém pôde tocar nele. Diga glória a Deus. Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, que maravilha. Fala para o mundo do lado de Deus, vai nos fazer subir dessa terra. Glória a Deus, um dia nós vamos subir daqui. Irmãos, José morreu dizendo assim, olha, não vi a promessa, mas um dia Deus vem e faz vocês subirem daqui. Ele não sabia a extensão completa do que ele estava falando, mas um dia Deus nos faz subir daqui, não para a terra de Israel, para o Israel eterno, a Jerusalém celestial. Fala para o mundo do lado, um dia Deus te tira daqui. Glória a Deus, um dia o Senhor nos tira dessa terra doida e deste corpo inclinado ao mal, um dia nós vamos ser livres disso. Glória a Jesus. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. Sobre isso já comentamos. Diga glória a Deus. Que José não queria nenhum relacionamento, nenhum compromisso com o Egito. Não quero nem que meus ossos fiquem nessa terra, me tirem daqui. Ele não tinha compromisso nenhum com o Egito. Egito na Bíblia significa mundo. Fala para um lado, não tenha compromisso com o mundo. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Glorificado seja Deus. Aleluias. Irmãos, encerramos o estudo no livro de Gênesis. Não lembro quando começamos. Acho que é mais de um ano, né? O próximo estudo que nós vamos fazer vai ser sobre a volta de Jesus. Amanhã nós temos vigília, começa às 22 horas. Vai estar pregando a palavra de Deus um missionário que é índio. Uma pessoa muito simples, simplíssima, sem estudo algum, mas